Minha Bíblia já está aberta aqui no Salmo de número 34. Eu vou destacar aqui alguns versos aqui do Salmo de número 34. Até aconselho você ler depois na íntegra. O Salmo 34, Davi, ele diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Olha que frase sensacional. Nós temos que aprender isso aqui com Davi. Ele que escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Então nós temos que aprender a louvar a Deus em todo o tempo. Mesmo que tem dias que não dá vontade, porque parece que os problemas são tão gigantescos. Parece que o problema encalhou e não quer sair do lugar. Mas ele está dizendo que devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. Aí ele diz: o seu louvor estará continuamente na minha boca. Tanto é que Davi ficou, com a marca de o homem segundo o coração de Deus. Certamente esse é um dos motivos. Um homem que louvava a Deus, adorava a Deus. Desde jovem, ele já tinha aquela unção que ele tocava a sua harpa, ele já tinha o dom para o negócio, né? Ele já tinha ali a presença de Deus logo bem jovenzinho, né? E ele cresceu debaixo dessa atmosfera de adoração, de louvor. Tem pessoas que só louvam a Deus, só dá glória a Deus quando tudo está bem. Mas quando parece que está tudo travado, tudo parado, esquisito, né? Mas é nessa hora que você deve celebrar. É nessa hora que você deve louvar, não pelo problema, mas louvar porque você está vivo e Deus vai fazer um milagre através do louvor. Através de você louvar a Deus em todo o tempo. Faça chuva, faça sol, calor ou frio, outono, inverno, verão, primavera, não importa a estação do ano. Você está sempre louvando a Deus em todo o tempo. Aí ele diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor. Então você vê, ele joga tudo para Deus. Minha alma se gloriará no Senhor. É certo que na nossa vida aqui nessa terra, é certo que a gente tem momentos de decepções. Todos nós decepcionamos com pessoas. Sabe, quando você coloca muita expectativa em pessoas e aquela pessoa ela é humana, então todo ser humano é falho. Todos nós, eu também. Ninguém é perfeito, né? Mas você precisa aprender a colocar um pouco mais de expectativa em Deus. Porque Deus, ele nunca vai nos decepcionar, de jeito nenhum. Entendeu? Mesmo que pareça que aquilo que você sonha, deseja, quer e está pedindo não chegou ainda. Mas comece a louvar. Comece a ser grato. Gratidão através do louvor atrai as bênçãos de Deus. Gratidão junto com louvor, com adoração, exalta o nome de Deus. Tanto é que murmurador, gente que só vive murmurando, gente que só vive maldizendo, tipo assim, uma linguagem bem simples. Tem gente que fala assim: ai que dia ruim, ai que dia péssimo, ai que tragédia, ai disso, é sempre esse ai, né? Quer dizer, ou seja, são pessoas que precisam ser curadas, são pessoas que precisam de receber uma libertação, uma cura, não são pessoas bem resolvidas, não é? Porque elas precisam entender que quanto mais você reclamar, pior vai ficar. Se você está enfrentando um revés, vamos supor, na área financeira, por exemplo. Vamos supor que a grana está um pouco curta, vamos supor que ainda não está, você está com alguns compromissos atrasados, vamos supor que esteja esse contexto. Então, se você continuar falando sobre dívida, se você continuar falando, ai, está faltando, não sei como eu vou fazer para sair dessa, então vai piorar. Você tem que falar o contrário. Você pode até estar passando por esse problema que eu falei. Você tem que dizer: não, Deus proverá. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro com honestidade, Deus vai prosperar, eu vou dar a volta por cima. Então você tem que trazer palavras de fé, palavras de encorajamento, mesmo que o quadro, pela ótica humana, seja caótico, seja esquisito.
Não tenha jeito, mas profetiza. Agradeça. E Deus vai te dar vitória. Creia nisso. Davi, ele continua aqui no Salmo 34, ele diz no verso 4: busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Prestou atenção aqui? Ele começou com louvor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Ele diz, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi diz isso. Então vamos aprender com esse homem de Deus que tem aqui, né, muita coisa boa para nos ensinar. Aí ele diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Olha que maravilha. Livrou-me, livrou-me de todos. Está entendendo aqui a palavra? De todos. E eu fui consultar aqui no dicionário a palavra temor, porque ele diz assim, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então eram vários, né? No plural, temores. A palavra temor significa falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto, sentimento, e tem o outro lado também, mas vamos ficar a parte aqui, falta de tranquilidade. Então, Davi, quando ele ora, ele busca Deus, Deus responde e livra ele dos seus medos, da sua sensação de ameaça, de falta de tranquilidade. Sabe quando você está com uma sensação que parece que está todo mundo contra você? É um temor. Sabe quando você acha que parece que todo mundo resolveu virar as costas para você? Sabe quando você está nessa... É uma crise às vezes de identidade, às vezes é um momento, e às vezes não está acontecendo aquilo, mas na tua cabeça você colocou que está. Às vezes é uma coisinha ou outra que aconteceu, você já multiplica por 100. Entendeu? O famoso, às vezes, aquela pessoa que faz uma tempestade, como diz, né, no copo de água. É claro que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem uma certa estrutura. E respeitamos, né? Cada um tem um nível de fé, né? Cada um tem um nível de expectativa. Cada um é cada um. Cada pessoa tem a maneira de encarar uma situação e de resolver uma situação. Tem uns que resolvem com facilidade, tem outros que realmente um copo d'água para ela é um mar, é um oceano, né? Então, o temor aqui é falta de tranquilidade, uma sensação de ameaça, de susto, né? Aí você fica inseguro, você começa a ver bicho onde não tem, começa a ter pesadelo, começa, sabe, aí ninguém dá nem bom dia para você, aí você já começa a se suspeitar de alguma coisa, você já começa a pensar um monte de coisa, e às vezes 80% do que você pensou não é verdade, é da tua cabeça, é você que está procurando sarna para se coçar, entendeu? Essa é a verdade. Tem coisas na nossa vida que não tem nada a ver. É claro que tem algumas coisas que tem a ver sim, né? Mas não é tudo. A maioria das coisas é fruto da nossa imaginação. Às vezes você está enfrentando um revés, como eu disse, né? E daí você só vê coisas estranhas. Então, você tem que fazer o contrário. Então, diante de um problema, conte a sua vitória. Diante de um problema, veja uma saída. Deus proverá uma saída. Davi buscou, Deus o respondeu. Deus livrou dos seus temores, do seu susto, da sua falta de tranquilidade. O próprio Senhor Jesus, ele nos alerta aqui para que a gente não fique ansioso. Exatamente. Ele dá uma dica aqui em Mateus capítulo 6, verso 25. Ele diz, não andeis cuidadosos, ou seja, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não andeis cheio de temor ou de temores, entendeu? É isso. Eu tenho que descansar nele. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar que Deus está no controle. A gente não está falando isso aqui, você mesmo que está me ouvindo, já não falou isso, já mandou até para nós aqui no WhatsApp, pastor,
Deus está no controle. Pois é. Então vamos crer, vamos confiar, vamos acreditar, não é? Que Jesus está no barco. Jesus está no barco, entendeu? Pensa nisso. Então vamos confiar. Agora, o Salmo 34, agora o verso 6, ele diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Você vê que ele coloca tudo aqui no plural. Nas suas angústias, eram várias, né? Está entendendo o que Deus está falando? Gente, nós precisamos confiar mais em Deus. Exatamente. Temos que confiar mais em Deus. Não adianta só a gente conhecer as Escrituras, entendeu? E só ficar contando a historinha de Davi e Golias, mas na prática a gente não está confiando não, hein? Pensa bem. Pensa bem, meu amado. Pensa, reflita. Reflita nisso que Deus está falando. Talvez você está com a sua pressão arterial está subindo. Outros, umas aumentam, baixa, enfim, desregulada. Pode ser fatores de uma preocupação desnecessária. Entendeu? Pensa nisso. Ele está falando aqui que Deus o livrou de todas as suas angústias. Primeiro ele fala, livrou de todos os temores. Depois agora de angústia, você vê? Você vê, e era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha lá os seus problemas, quem que não tem, não é verdade? O meu pastor que me discipulou há muitos anos atrás, ele sempre dizia, gente, quem não tem problema, já é um problema, porque quem não tem problema? Todo mundo tem. Você está compreendendo? Você não é o único. Sabe aquela pessoa que fica se vitimizando? Ah, só eu tenho problema, só na minha casa que acontece isso e tal, e tal, e tal. Olha só, eu estava vendo aqui essa palavra angústia. Angústia é considerada uma percepção psicológica caracterizada pela mudança de humor, perda de paz interior, dor, insegurança, culpa, mal-estar e tristeza. Ou seja, angústia é uma junção de questões emocionais e físicas que podem chegar ao limite de nos impedir de realizar tarefas cotidianas ou provocar isolamento. Olha que interessante. Então Davi está dizendo, olha, eu orei, eu busquei, e Deus me ouviu e me salvou de todas. Então, está bem claro que o poder da oração funciona. Só que eu vou te ensinar uma coisa, se você não aprendeu ainda. Você precisa desenvolver uma prática de oração diária. É bíblico. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Quando você pede oração para nós aqui, é uma alegria orar por você e acreditar que Deus vai ouvir nossa prece e você vai ser abençoado. Agora, se você quer uma vida abundante, você precisa desenvolver você próprio, aprender a orar. Você próprio desenvolver a oração. Entendeu? Tem gente que está com angústia, tem gente que está ansiosa, aí ela diz assim, aí ela procura um conselheiro, a pessoa fala assim, você está precisando de assistir um filme de comédia para você dar umas risadas. Às vezes é verdade, às vezes precisa mesmo, mas às vezes não. Às vezes é um problema espiritual, que você pode ouvir até um palhaço que você não vai rir no circo. Aliás, conta uma ilustração, que um dia um psicólogo atendeu um cliente, um paciente, né? E esse paciente falou que estava triste, estava desanimado, foi desabafar para o psicólogo. O psicólogo disse assim, amigo, é o seguinte, chegou aqui na nossa cidade um circo, e lá tem um palhaço, mas ele faz cada palhaçada lá, é a profissão dele, e todo mundo ri. Então você está precisando ir no circo lá da cidade e dar umas belas gargalhadas, você vai ser curado. Aí aquele homem disse, ô doutor, esse palhaço sou eu. É uma ilustraçãozinha, quer dizer. Então, palhaço também, no sentido da profissão, né? Também tem tristeza. Às vezes ele está alegrando a galera, né? Eu fui esses tempos atrás num circo, né? Você ri bastante, mas você olha para eles, você vê que eles também fazem aquilo porque eles são artistas, são atores, são profissionais da área.
mas muitos estão rindo, fazendo a plateia rir, mas lá em casa, lá no travesseiro, se o travesseiro falasse, né? Se o travesseiro falasse, né? Seria um mar de oceano, não é? Pois essas são as palavras que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, espero que esteja te ajudando. E eu quero concluir o Salmo 34, dá uma lida hoje ainda, verso por verso, Deus vai falar mais com você. E eu vou encerrar dizendo o seguinte, o verso 15 do Salmo 34 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então o que você precisa é orar mais. É verdade. Os cristãos não estão orando muito, estão orando muito pouco. Essa é uma constatação nítida. O povo chamado povo de Deus ora muito pouco. Eles pedem oração, mas esquecem que eles também precisam desenvolver uma vida de oração. A minha melhor oração para a minha vida pessoal é aquela que eu oro no secreto e não essa que eu oro aqui publicamente. Porque aqui eu estou sendo um intercessor. Peço para mim, mas oro pelos outros. Mas a boa oração que você precisa, ouvinte, desenvolver é aquela oração você e Deus. É você e Deus, e lá você fala com Deus, seja no quarto. Jesus fala, entra no teu quarto, eu aposento. Mateus 6,6. É isso aí. Muita gente não está fazendo isso. As pessoas estão orando muito pouco. Ela entra, é a oração instantânea. Ela ora, quando Deus vai responder, ela sai do quarto. Então, pense nisso. E se você desenvolver um pouco mais tempo com Deus em oração, você vai ver que os problemas serão resolvidos com mais facilidade. Ok? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essas palavras que confortam o nosso coração, nos enche de fé, de esperança e saber que estamos no caminho certo, o caminho de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, abençoe cada um que entendeu a reflexão de hoje. Tira, Senhor, a angústia, a tristeza, o desânimo, a depressão, o estresse, isso que está prejudicando a saúde física, mental e emocional deste ouvinte. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, favor, bondade e misericórdia alcance a todos nós, em nome de Jesus. Abençoe os aniversariantes do dia e abençoe também os nossos colaboradores financeiros, em nome de Jesus. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.